Vamos falar da polêmica da vez? Meu nome é Isabelle, eu sou bibliotecária e psicóloga e nesse canal a gente fala sobre o bibliotecário e seus fazeres. Bom, qual que é a fofoca, gente? O curso da USP, a Universidade de São Paulo, mudou o nome de biblioteconomia para biblioteconomia e ciência da informação. E isso está gerando aí muito tititi nas redes nos últimos dias. E eu quero que dá a minha opinião. É uma opinião a qual eu tenho direito e vocês têm o dever de respeitar. Se você não concordar comigo, se você tiver argumentos, fatos, informações para a gente conversar a respeito, vai ser um prazer debater aqui, discutir nos comentários, de forma respeitosa, claro, tá? E outra coisa, eu sou sempre muito aberta, eu não tenho o menor problema em mudar minha opinião. Então, se amanhã eu fizer um vídeo falando completamente o contrário do que eu vou falar aqui hoje, daqui a pouco eu vou dar a minha opinião a respeito, vocês não estranhem, tá? Porque eu acho que é uma coisa inteligente a se fazer quando você, frente a novos fatos, novas informações, você mudar de opinião, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro. Eu tô com um roteiro que eu preparei aqui, então eu vou olhar pra baixo de vez em quando, mas é que são muitas coisas interessantes, muitos pontos interessantes, eu não quero deixar passar nada. Tá, mas então vamos à fofoca. Então a gente precisa se atentar, a primeira coisa é que a USP não vai trocar biblioteconomia por ciência da informação. Ela tá só acrescentando o nome CI, a Bíblia. E nem tá trocando, nem tá botando Bíblia no segundo. Então, por que isso é importante ressaltar? Porque questões burocráticas, digamos assim, não vão ser afetadas. Então, o conselho vai continuar registrando esses profissionais, a reserva de mercado vai continuar estando garantida para esses profissionais, tá? Quanto a isso, nada muda. Isso é muito importante que a gente saiba. Outra coisa que eu acho importante que a gente saiba é que já existem cursos com esse nome. Primeiramente, no exterior, esse nome já é muito comum, Library and Information Science. Vocês já devem ter visto a sigla por aí, LIS. Essa sigla, esse nome já é muito comumente usado lá fora. Então, países desenvolvidos como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Finlândia, Dinamarca, já usam Library and Information Science. Aqui na América Latina, México, Colômbia, Argentina, todos já usam essa nomenclatura. Entende? Então, não é uma coisa nova. E não é novo sequer no Brasil. Porque a UFSCar, que é a Federal de São Carlos, já tem esse nome. E a FESP, que é a Faculdade de Sociologia e Política aqui de São Paulo, também já tem esse nome. Inclusive, a FESP é a faculdade de biblioteconomia mais antiga do estado de São Paulo. E há alguns anos que ela usa já esse nome, Biblioteconomia e Ciência da Informação. Então, assim, essas informações são importantes para a gente saber e ter mais clareza do assunto. E aí, nós vamos começar com alguns pontos, então, problemáticos da mudança. E para isso, eu vou usar o texto do Leonardo Assis, que é coordenador do curso da FESP de Biblioteconomia e Ciência da Informação, tá? Ele escreveu um ótimo texto, se por acaso você estava em Marte e ainda não leu o texto, eu vou deixar ele aqui, eu vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo. É um ótimo texto, super recomendo a leitura. Bom, aí o Leonardo, então, ele traz vários questionamentos a respeito da mudança. Um questionamento dele é que essa mudança, ela é, na verdade, uma tentativa de cientificizar uma área que, na verdade, já é ciência. E nisso ele está corretíssimo. Não tem o que discutir, gente. Biblioteconomia é ciência. Acontece que ela tem, conteúdo técnico, teórico e metodológico, todos com base científica. Acontece que muitas das teorias, teoria da classificação, teoria da informação, teoria da comunicação, várias das teorias que a gente usa são da ciência da informação. Mas tudo bem, vamos lá. Outro ponto de questionamento do Leonardo é: por que outras áreas não estão fazendo o mesmo movimento? Então, por exemplo, por que museologia não virou museologia e ciência do patrimônio? Por que pedagogia não virou educação e ciência da aprendizagem? Aí acontece que eu penso o seguinte: o nosso objeto de trabalho é a informação. E não é a informação contida em livros, é a informação contida em qualquer suporte, certo? E nada mudou tanto nos últimos anos quanto as tecnologias e os suportes da informação. Então, assim,
eu não acho que essa comparação se sustenta porque o objeto do museólogo é o patrimônio cultural, o objeto de trabalho do pedagogo são as práticas educativas. E isso não teve, obviamente teve mudanças, mas não foram tão grandes, tão fortes quanto a mudança da informação, entende? Então, assim, eu não vejo essa comparação funcionando muito, realmente. A gente lida com dados, metadados, curadoria digital, sistemas. Então, a nossa atuação se estendeu muito por causa da tecnologia. E mexeu no cerne do que a gente faz. Mexeu lá no, sabe, no cerne mesmo, no centrinho. E sim, muitos outros cursos já mudaram de nome, sim. Então, por exemplo, jornalismo virou jornalismo e publicidade. Comunicação, em algumas faculdades, virou comunicação e tecnologia. Então, existe sim esse movimento de adequação, de, sabe, contextualização, né? Porque a universidade, a academia, ela tende a tentar acompanhar, pelo menos, o que está acontecendo no mundo. Aí ele vai para outro questionamento, que é a mudança, então, das bibliotecas para centros de ciência da informação, e ele fala que esse caminho de renomear vem mais de uma fraqueza de certos argumentos do que da força da biblioteconomia. E aqui eu concordo 100% com ele, tá? Eu acho que ele acertou em cheio. Realmente, nós somos uma área fraca. Gente, são 40 mil bibliotecários no Brasil. Só no estado de São Paulo, são 380 mil advogados. Entende como é que a gente é fraco? As bibliotecas são tradicionalmente ligadas às áreas de educação e cultura. E são áreas que realmente são desvalorizadas no nosso país. Então, e aí a gente não conta, né? Não tem como as áreas ligadas à educação e cultura serem valorizadas, esses profissionais serem valorizados se as áreas não são valorizadas. Então, nós temos, sim, poucos profissionais, recebemos poucos recursos e contamos com pouco prestígio. Então, é realmente uma fraqueza da área, ele não está errado nisso. A mudança, ela parte de uma evolução necessária que pode, inclusive, ajudar a curar essa fraqueza. É uma área fraca, não tem como a gente negar. Você vai dizer que a gente é forte em termos de números, prestígios e visibilidade, que nem uma área da psicologia, por exemplo, que tem milhares de profissionais, uma área da educação física, letras, né, farmácia, odontologia, que são os cursos mais concorridos nas faculdades. Isso que eu nem citei, as mais, né, medicina, arquitetura, engenharia, direito. A gente não conta com a mesma visibilidade, com os mesmos recursos que essas outras profissões. Isso é fato, inegável. Então, assim, nós sabemos da importância e da relevância da profissão e das bibliotecas para o crescimento de um país, mas isso não muda o fato de que estamos ligados a áreas originalmente desvalorizadas. Então, consequentemente, se essas áreas são desvalorizadas, tudo que está ali em torno delas, né, oferecendo suporte a elas, vai ser desvalorizado também. Mas eu entendo, eu respeito e concordo com os argumentos do Leonardo, tá? O ideal é que nós estivéssemos não partindo de uma fraqueza, mas sim de que a gente estivesse brigando para receber esse reconhecimento. Só que eu pergunto, não estamos recebendo? Né? Nos últimos anos a gente teve aí leis que favoreciam bibliotecas, a presença dos bibliotecários nas bibliotecas, os livros. Não vou entrar aqui no mérito de se elas estão sendo cumpridas, né, ou não. Em parte sim, em parte não, mas em todas as esferas nós tivemos esse fortalecimento. Vários municípios fizeram concursos para contratar bibliotecários. Mas mesmo assim, fica a pergunta, apesar desse fortalecimento, isso nos colocou no patamar que a gente gostaria de estar? No patamar que a gente merecia estar? Acho que não, né? Bom, e aí para finalizar o texto, ele traz outro excelente argumento, que é da criação do curso de biblioteconomia na USP, que quando ele foi criado, ele tinha um caráter atrelado à cultura e ao desenvolvimento social, e não um curso para lidar com questões técnicas, científicas ou mercadológicas. Show! Só que aí é o que está ao centro do argumento para mudança. Por quê? O curso está atento ao mercado de trabalho e se adaptando a ele. Então, afinal de contas, assim, a gente tem vários bibliotecários trabalhando fora de bibliotecas. Já é uma realidade, já está acontecendo. E muitas vezes a gente
né, quando tá estudando, depois de formado, que vai trabalhar, a gente fica com aquela sensação assim, gente, não é nada, não tem nada a ver, a realidade não tem nada a ver com o que eu vi na faculdade. Parece que os professores nunca pisaram numa biblioteca, né, igual eu tô vivendo aqui, no chão de fábrica. E agora não, agora é um movimento contrário, é a academia realmente olhando para o mercado de trabalho, para o que está acontecendo aqui fora. Porque sim, já tem muita gente trabalhando. Eu mesma não trabalho em biblioteca. Há anos eu não trabalho em biblioteca. Então, é a faculdade, a academia se adaptando à realidade do mercado. A gente poderia estar trabalhando com isso, com a informação, de uma forma muito mais presente, sabe? Muito mais pesada. Era para ter muito mais profissionais trabalhando com a informação. E não estão, talvez, por uma questão mesmo de nomenclatura. E aí, de um lado, a gente tem profissionais super capacitados e do outro, a gente tem um mercado precisando de profissionais qualificados que não sabe que é da gente que eles precisam. Porque eles ainda acham que biblioteconomia, o bibliotecário está ligado só a bibliotecas. Então, se a gente tivesse a oportunidade de mostrar para o mercado que sim, nós podemos, já estamos trabalhando com a informação, por que não? A tecnologia, ela tem avançado como nunca antes no mundo. E nós poderíamos estar super presentes nessa mudança e não estamos. Então, eu acho que se vai resolver ou não, eu não sei. Mas eu acho que é sim uma possibilidade. Bom, agora que a gente apontou esses argumentos importantes da discussão, eu queria trazer aqui os motivos pelos quais eu sou a favor, sim, da mudança, como vocês já devem ter reparado. Então, o meu primeiro ponto aqui, que não é o mais importante, eu já falei, né, que é a questão da gente acompanhar as tendências internacionais. Então, a gente vai se alinhar ao que já acontece em outros países, ao que já está acontecendo no cenário internacional. E isso eu acho que tem muitos benefícios, pode trazer muitos benefícios, inclusive o fortalecimento da área aqui pra gente. Segundo ponto, e esse eu acho que é o mais importante, a formação ela precisa evoluir. Apenas mudar de nome não diz muita coisa, mas acontece que nós já temos aí muitas disciplinas que nos capacitam a atuar com a gestão da informação, curadoria digital, análise de dados, né, gestão e organização do conhecimento em ambientes digitais. E aí a mudança do nome, ela vai deixar mais clara essa possibilidade e aponta para um perfil mais generalista do profissional. Por quê? O bibliotecário, ele tem multicapacidades, ele sabe fazer muita coisa. Ele não tá só ali preso a um determinado ambiente, independente de ser biblioteca, eu não tô falando nem de preconceito, né, do peso da instituição em si. Mas eu tô falando assim, por que a gente vai se prender a um único ambiente se a gente tem capacidade de trabalhar em vários outros? Entende? Acho que a gente tem capacidade para ir muito além do balcão e da estante. Fazemos isso com perfeição, com excelência? Fazemos. Mas eu acho que a gente pode fazer muito mais e vai ser bom para todo mundo se a gente se apropriar dessas vagas de emprego, né? Dessas posições em que nós podemos utilizar nosso potencial. Essa mudança ela não é sobre apagar a biblioteconomia, mas sobre reconhecer que nós já somos mais do que isso. Então, nós já atuamos com dados, com sistemas de informação, curadoria, mediação em ambientes digitais, tudo isso a gente já faz. A ciência da informação ela já está no dia a dia do bibliotecário, mesmo quando a gente está dentro da biblioteca. Bom, a biblioteconomia ela é regulamentada desde 1962. E aí, você quer me dizer mesmo que de lá para cá nada mudou? O nosso objeto de trabalho é o mesmo? A gente já viu que não é. Você quer me dizer mesmo que desde 62 o mundo não mudou? As tecnologias não mudaram? Né? Por que a gente não vai acompanhar esse avanço das tecnologias, esse avanço do nosso contexto, da sociedade como um todo, sendo que ela já faz parte da nossa realidade? É sobre parear, entende? O avanço que a gente já tem com o que é pedido no mercado. E eu acho que o nome tem que refletir essa versatilidade profissional. Tem que acompanhar essas mudanças e as nossas atuações mais amplas. Se eu estivesse me formando hoje, certamente eu ia gostar de ter esse nome no meu currículo se ele
fosse me abrir mais portas. Claro que eu ia gostar, óbvio, por que não, né? E aí lá no site da USP, eu tava dando uma olhada, eles já até mudaram o nome para Bíblia e CI, lá fala que uma das funções do curso é estimular a formação de futuros docentes e pesquisadores nos domínios da informação, educação e comunicação. Então, assim, você vê que é muito amplo o nosso escopo. Por que não refletir toda essa amplitude no nome? Entende? E a gente tem que pensar também, uma outra questão, é no preconceito, gente. Ele existe, ele é real. Eu sei, você sabe, eu já vivi, você já viveu. Se você é bibliotecário, está estudando biblioteconomia, todo mundo já viveu esse preconceito e esse desconhecimento, essa desinformação sobre a área. A gente fala que é bibliotecário e a gente escuta piadinhas do tipo, mas precisa estudar 4 anos para tirar poeira distante, né? Essa piadinha todo mundo já ouviu. Ou então aquela pergunta genuína, assim, nossa, mas ainda existe biblioteca? Então, assim, se a mudança de nome for ajudar a sociedade a entender que a gente é mais do que isso, a gente ainda é isso, mas a gente também é mais do que isso, por que não? Então, a mudança, ela pode sim combater esse preconceito e mostrar que o nosso campo de trabalho é maior do que só as bibliotecas e do que nós fazemos muito mais do que só organizar livros. O nosso campo de trabalho, o nosso maior empregador ainda são as bibliotecas, sim. Mas eu vejo tendências para o futuro de que isso pode vir a mudar se a gente acompanhar o mercado, se a gente se colocar, né, no mercado como pessoas que são capazes de atuar em diversas frentes. Agora, uma coisa que eu vejo às vezes o próprio profissional bibliotecário não tem essa ideia do que ele é capaz, das suas potencialidades. Então, parte de nós também perceber tudo que a gente sabe. E aí, isso pode refletir lá na frente, porque, por exemplo, eu utilizo muito o LinkedIn e vejo diversos profissionais lá procurando emprego. Tem profissionais lá que eu já vi que fazem um trabalho excelente, porque costumam postar, né, o que eles fazem, e agora estão desempregados aí há 2, 3 meses e não conseguem uma nova recolocação. Então, se eles tiverem essa possibilidade de ampliar, de mostrar para o mundo que eles fazem muito mais do que organizar livros em biblioteca, por que não? Né? Eu acho que para eles é muito bom e para a gente também. Bom, para finalizar, eu quero dizer que a mudança é importante e ela tem que ser dialogada por toda a comunidade bibliotecária, tá? Nós precisamos pensar, refletir, conversar sobre esse assunto. Ele é importante, ele reflete no nosso fazer, ele reflete em como a sociedade nos percebe, ele reflete no futuro da profissão. E ainda que você seja um profissional concursado como eu, a gente precisa estar atento aos rumos que a nossa profissão está tomando, porque isso impacta a gente. Em uma hora ou outra isso vai impactar a gente, mesmo quem está concursado. Então, assim, se você tem uma opinião a respeito, tem informações, argumentos, quer conversar de uma forma respeitosa, vamos começar aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, me segue no canal para mais conteúdo. Um beijo e até a próxima!